Foi? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Mais um videozinho, hoje é domingo, dia 24 do 11. Vou falar de outra coisa, outro assunto, não marketing hoje, tá? Vou falar sobre uma percepção que eu venho tendo aí de algumas questões profissionais do mercado e que eu acho que podem agregar pra gente, tá? Basicamente o título do vídeo é uma indagação se... Tô olhando pra cá porque a câmera tá... a tela tá aqui. Se vale a pena ou não se tornar um especialista, seja qual área a gente atue, né? Então, será que de fato vale a pena eu me especializar em algo ou é mais fácil eu atirar para todos os lados e entrar aí como um profissional generalista no mercado? Isso é um ponto bem interessante, até porque na nossa, vamos dizer assim, na nossa cultura educacional, digo escola, né? Quando a gente é criança, a gente acaba sendo instigado, né? E colocado num ambiente que a gente tem que ser melhor, tem que ser, digamos assim, bom em várias coisas, né? Então, digamos que tu seja bom em duas, três matérias, na verdade, dentro daquele ambiente de escola ali, tu é direcionado a não ser bom naquilo que tu gosta de fazer, ou que já é a tua vibe, mas sim direcionar esse esforço que é que era direcionado para as coisas que tu bem sabe fazer, para tentar ser bom em tudo. Basicamente, eu já acho que eu disse essa frase em outras aulas ali que eu estava falando de marketing, que é quem quer abraçar todo mundo não aperta ninguém, e quem quer é, tentar se destacar em várias coisas ao mesmo tempo não se destaca em nenhuma. E é por isso que esses dias eu tava pensando sobre isso, daí eu achei legal trazer aqui, se vale a pena, né, se tornar um especialista ou se vale a pena seguir essa ideia generalista de atuação dentro do mercado em si, né, porque a gente acaba meio que trazendo essa forma de atuação ali para o nosso dia a dia, né, então se a gente aprende essa cultura generalista na escola, a gente tende a cultivar ela na nossa profissão, né? Então, basicamente, respondendo a pergunta, né, se vale a pena ser um cara especialista ou se vale a pena ir pelo viés generalista. Eu diria que vale a pena ser especialista, tá? Mas não ficar apenas com essa ideia de ser bom, ser muito bom em apenas uma coisa, né? Ser muito bom em fazer determinada função. Eu acho que a gente tem que cultivar outra visão, mudar o generalista para um profissional multidisciplinar. Tá? Então, multidisciplinar não é tu tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo ou tu fazer de tudo e fazer em nível mediano. Então, olhar multidisciplinar é tu ter uma visão além daquilo que tu muito bem faz. Então, por exemplo, eu sou especialista em algo, mas eu quero entender como aquilo que eu muito bem sei fazer, como que aquilo impacta em outras áreas e não somente na que eu atuo, tá? Então é muito interessante porque quando a gente vai para a parte de ser especialista, né, normalmente a gente faz a graduação e faz uma pós ou um MBA que tem o intuito de focar em determinado assunto, a gente busca, né, uma diferenciação no mercado. E isso, no mercado, digo, isso serve tanto para as empresas como para nós no âmbito profissional. Quando a gente vai para a especialização, a gente busca se diferenciar, né? Então, a gente quer ser quem é aquela pessoa, tanana, quem é o, por exemplo, quando no trabalho a gente fala muito isso, mas quem é o pessoal da TI, o pessoal do jurídico. Então a gente busca ser referência e ser lembrado como primeira solução de um problema sempre que um tema surge ali no trabalho. Então, por exemplo, eu atuei muito eu atuo na parte da área tributária, mas com foco no ICMS, que é um imposto estadual. Então, por exemplo, eu era o cara do ICMS. Então, quando a gente faz esse tipo de especialização, a gente busca essa diferenciação e acaba, de fato, nos destacando ali no ambiente que a gente está. Por que isso é positivo, tá? Porque
entre um ambiente que todo mundo é mediano e faz a mesma coisa, ou sabe a mesma coisa quando tu tem um conhecimento técnico, né, de determinado assunto que poucos têm, ou seja, tu é especialista em determinado assunto, tu acaba se diferenciando quando uma pessoa tem um problema e esse problema é solucionado com aquilo que tu se especializou. Então isso já é um ponto positivo tanto profissionalmente como na vida pessoal também. Porque daí quem é tido como referência é a primeira pessoa a ser buscada para resolver um problema. E consequentemente é aquela questão de demanda e oferta dentro do mercado de trabalho. Então provavelmente tu consiga ir se especializando, né? E claro, se especializando dentro de uma área de trabalho, tu consiga melhores salários e melhores cargos. E é aí que eu quero complementar. E claro, é aquele paradoxo do homem fiel, né? Não adianta tu ser fiel, tu tem que mostrar que tu é. Então, basicamente, isso daí funciona para qualquer área que a gente vá se especializar. Não basta nós sermos especialistas, a gente tem que demonstrar, né, que de fato nós somos. E aí isso abre várias possibilidades. Então, como tu tem um canal no YouTube, tu falar disso em uma palestra, tu falar disso abertamente com um maior número de pessoas, então tu precisa demonstrar que tu sabe daquilo, que tu é especialista naquilo. Porque basicamente quando tu se especializa em algo, tu sabe que tu sabe muito, tu sabe, tá, tu sabe fazer muito bem algo, mas tu precisa demonstrar isso para as pessoas que de fato tu sabe fazer. Tá? Então não adianta simplesmente a gente ficar aí na seara do eu sou especialista e pronto. Não, precisa demonstrar isso. E aqui entra as soft skills, que é, por exemplo, comunicação, né? E o que eu trago que eu gosto, né, que eu trago que eu vejo, pelo menos para mim funcionou e funciona, que é o olhar multidisciplinar, que é tu olhar além daquilo que tu muito bem faz. Então, tu tem a tua especialidade, mas como que a minha especialização, né, ela pode impactar em outros ambientes, porque assim eu não fico só, eu sei fazer isso muito bem, mas eu só sei fazer isso, né? Então, aí se tu trabalha dessa forma, a especialização acaba sendo uma limitação, né? Porque tu aumenta a tua competitividade no mercado fazendo muito bem alguma coisa, mas se tu só faz isso e tu só sabe fazer isso, tu acaba perdendo o jogo de cintura para fazer outra coisa ou para ir além daquilo que tu faz. Então, tu fica limitado, né? Tu fica restrito a uma área de atuação. E isso, olhando para o mercado de hoje em dia, tu se limitar é um tiro no pé. Porque, por exemplo, a inteligência artificial. Então hoje eu uso, por exemplo, para editar meus vídeos aqui, uma IA. Então a profissão de quem era especialista em edição de vídeo, por exemplo, já é um ponto de atenção que provavelmente eu tenha ferramentas que substituam um profissional que sabe fazer isso. Então, se especializar, mas só olhar para aquilo que tu muito bem faz, é um tiro no pé. Então, quando a gente tem essa visão multidisciplinar, que é o que eu estou falando para vocês aí, vocês conseguem impactar outras áreas da empresa, e aí entra o ponto, uma empresa não é feita somente de uma área, né? Ela é feita pela conexão entre várias áreas que de fato entregam o produto final para o cliente, né? Que a ideia de cliente é o centro que eu falo para vocês aqui no canal, mas eu consigo impactar o resultado de outras áreas com um trabalho que eu muito bem sei fazer. Tá? Então, por exemplo, eu ali na empresa que eu trabalho, tinha especialização em CMS, tenho especialização em CMS, mas eu não me limito a isso somente, tá? Então, o que que eu fiz? Eu sabia muito bem essa parte da área tributária, mas eu agora também comecei a ter uma visão multidisciplinar de como uma pessoa com uma especialização técnica poderia contribuir para a área comercial. Então eu tive uma visão multidisciplinar, ou seja, eu tenho minha especialização, mas eu comecei a entender como a minha especialização ela impacta outras áreas além daquilo que eu muito bem sei fazer. Aí, consequentemente, isso impacta lá no resultado final da empresa. E aí, muitas vezes eu poderia ficar
só com aquele olhar dentro do que eu sei bem fazer, que seria um tiro no pé, mas eu preferi olhar para outras áreas, né? Ter essa visão multidisciplinar e também entender como que eu posso ajudar em outras áreas. E isso, de certa forma, excluiu aquela limitação de ser especialista e aumentou o meu nível de diferenciação dentro da empresa, porque além da parte técnica que eu sei bem fazer, eu também consigo dialogar de uma forma comercial com uma pessoa que não sabe do que eu estou falando. Tá? Um cliente que está vindo buscar nosso produto, que é isso que eu quis falar, ou com outro possível parceiro que vem trabalhar com nós, então eu consigo trazer essa linguagem do técnico para o comercial. Isso é um exemplo, né? Então, por exemplo, tem outras coisas que a gente poderia fazer. Então, sei lá, uma pessoa que trabalha só no RH, uma especialista em RH, poderia entender como que a produtividade dos funcionários impacta no resultado final da empresa. Então, digamos que ela tem uma especialização em só contratar pessoas, né? Ela faz ali, né, a triagem e a contratação. Então, ela poderia é, se especializar nisso, ela teria uma diferenciação competitiva frente a outras pessoas, mas ela ficaria só nisso. E se ela tivesse um olhar multidisciplinar, ela poderia entender como o trabalho dela impacta, né, as outras áreas, a produtividade em outras áreas. Então, ela trabalha numa indústria, como que a produtividade, como que ela poderia trabalhar como RH a produtividade das pessoas dentro de outros setores ali da empresa, né? E isso sim envolve, tá, questões como tu ter tu fazer outras funções além daquilo que tu faz. Então, não é. Isso também é um ponto positivo porque te tira da zona de desconforto e tu aprende outras habilidades. E, consequentemente, tu aprendendo outras habilidades se torna ainda mais essencial no mercado e na empresa que tu trabalha. Mas vai sim envolver uma visão de um todo aí e tu vai ter que aprender a fazer outras coisas além daquilo que tu bem faz, né? Tu não precisa saber exatamente ser especialista nessas outras funções, mas tu tem que começar essa visão multidisciplinar te obriga a ter uma visão 360 do local que tu trabalha e daquilo que tu muito bem faz, tá? Que é a tua especialização. Então isso é um ponto até de reflexão para quem gostaria de trabalhar dessa forma, que a gente tem que ter uma visão estratégia do todo, tá? E contribuir para que esse todo seja impactado de forma positiva pelo aquilo que a gente faz e transcende a nossa especialização. Então é uma abordagem muito interessante, porque a gente quem tem esse desejo de empreender é muito positivo, mas a gente começa a ver como que de fato uma empresa funciona, porque é muito mais confortável a gente atuar dentro da seara que a gente atua. E só dentro daquela seara, né? Fazer unicamente aquilo. Mas quando a gente começa a ter uma visão do todo, a gente começa a entender como uma empresa de fato funciona. E entender, claro, na prática, na teoria a gente entende, mas na prática, tá? No dia a dia é muito diferente. Eu percebi isso indo da parte técnica para a parte comercial. Tá? Isso, nossa, deu uma visão totalmente diferente, não só da empresa em que eu estou, mas como profissional e da área que eu atuo, né? Então, esse ponto que eu gostaria de deixar para vocês aqui, tá? Porque ser apenas um especialista pode ser suficiente, mas aliar isso daí uma visão multidisciplinar amplia, né, as possibilidades que vocês podem ter aí de crescimento. E acredito, tá, que profissionais multidisciplinares né, já tem, mas vão vir a ter muito mais uma visão aí, tem uma visão, uma vantagem competitiva frente a outros pares, tá? Porque o que o empresário, um dono de empresa, um gerente, um diretor mais quer é pessoas que possam subir e, consequentemente, assumir cargos de gerência e liderança para que eles também consigam fazer isso. Tá? Só que para fazer isso, as pessoas precisam ter essa visão multidisciplinar. Acho que é uma qualidade que vocês podem cultivar aí no dia a dia. Então, entendam como vocês podem colaborar em áreas além da área que vocês atuam. Tá bem? Então, esse era o vídeo de hoje, um pouco fugindo aí do marketing, para falar de. A ideia aqui é eu falar de várias coisas que eu acho que ajuda o pessoal, né? Mas acho que vai ajudar vocês aí
caso vocês queiram se diferenciar no mercado e adotar essa estratégia aí. Tá, pessoal? Obrigado. Até.